Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso, mini curso sobre a gestão escolar, em tempos de pandemia e os desafios e as práticas enfrentadas nos tempos que nós estamos passando devido ao contexto da pandemia. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, na aula de hoje, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a gestão escolar, sobre a história da gestão. Também vamos ver algumas práticas, os meios de adequações das aulas, às novas práticas e métodos utilizados nos tempos de pandemia. Também vamos ver um pouquinho sobre a importância dos softwares na gestão escolar. Então, bem-vindos à nossa aula. Espero que este curso dê para ter uma noção mais ampla sobre o conhecimento da gestão escolar e vamos à nossa aula. Gestão escolar. Então, vamos ver um pouquinho sobre a gestão escolar. A gestão escolar, quando se refere às estruturas pedagógicas e administrativas, tem o papel do gestor, uma maneira de minimizar a entravés e as diferenças que geram conflitos, que são comuns entre grupos de funcionários, seja professores, seja as pessoas que trabalham na merenda, as pessoas que trabalham na limpeza, a equipe pedagógica. Então, eles geram algumas diferenças, pode gerar alguns conflitos, em convergência de ideias ou de opiniões, Então, é necessário que ocorra a conexão entre o administrativo e o pedagógico. Então, ambos têm que estar unidos, Quando a gestão está orientada por princípios democráticos que conduzem à emancipação humana, esta conexão começa a acontecer. Então, o objetivo, da gestão escolar é orientar a busca dos resultados e fortalecer a liderança, motivando sempre, as equipes, ou as pessoas de dentro da área educacional, de dentro da escola, a alcançar os objetivos, além também de enfatizar a qualidade do currículo, a importância do currículo dentro do estabelecimento de ensino e as competências, e também promover e estimular a participação dos pais, dos familiares, no processo da busca da excelência do ensino-aprendizagem. Então, esse seria o objetivo, da gestão escolar. História da supervisão escolar. Então, supervisão é um termo que deriva da palavra controle. Então, pensou em supervisão, lembrou da palavra controle. Ele nasceu da influência do Taylorismo nos anos lá de 1970, foi inicialmente aplicado a fábricas e indústrias. Então, começou lá nos anos de 70, a supervisão era aplicada inicialmente, a indústrias, e fábricas. O supervisor é considerado o elemento que executará, controlará e avaliará a execução das atividades que forem definidas. Então, ele tem todas essas funções, A função do supervisor dentro de uma fábrica, de uma indústria, seria essas de supervisionar as atividades, controlar e avaliar de que maneira que essas atividades estão sendo executadas. Quando ocorreu a implementação do superior escolar, no funcionamento geral da escola, todos os setores ganharam funções. Então, cada setor, teve a sua função definida de modo separado, E passou também a ter uma concepção mais pedagógica. Deixou de ser chamado de supervisão escolar, então o termo supervisão escolar, nesta época, foi extinto e passou a ser chamado de orientação educacional. Quando citamos orientação educacional, estamos destacando que o trabalho perpassa por um caminho e destaca a assistência do professor. Então, a orientação, lembra que deve de dar assistência ao professor e a forma de que maneira que ele faz o seu planejamento, Também como coordenação e acompanhamento do trabalho, no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele tem que dar assistência, e ajudar a acompanhar o trabalho do professor, buscando sempre meios, e alternativas para solucionar os problemas. Então, ele vai ser um auxiliador, que dá uma assistência ao professor. A orientação educacional está relacionando ao ensino-aprendizagem.
tem, né, como objetivo principal promover a qualidade de ensino através da interação e do diálogo entre supervisores e professores, através de um trabalho profissional que visa o compromisso de garantir os princípios de liberdade e solidariedade. Então, temos a liberdade, né, e temos que ser solidários, né, no desenvolvimento dos alunos, a fim de contribuir também, né, na formação profissional, né, no futuro profissional dos alunos e na formação humana, né, dos alunos também. Uma das funções do orientador escolar é promover reuniões pedagógicas, encontro de pais, para que aconteça a interação entre a família e a escola. Então, aí nós citamos a importância, né, da interação, né, da família e da escola e da comunidade, né. No caso, agora em época que nós estamos passando, né, com a pandemia do Covid-19, os pais ficam mais presentes, né, nas atividades dos seus filhos, né, muitas vezes têm que auxiliar os filhos, eles têm mais contato direto, né, com as atividades, com os meios pedagógicos que são apresentados, né, aos seus filhos, que são ensinados na escola. Então, na escola, né, o orientador educacional é um dos membros, né, da equipe gestora que trabalha ao lado do diretor, né, do coordenador pedagógico também, e ele é o principal responsável pelo desenvolvimento pessoal, né, dos alunos, de cada aluno, e também por dar suporte, né, informar o aluno tanto como cidadão e ensinar a maneira de fazer a reflexão, né, também valorizando sempre os valores morais e éticos, né, também auxiliando na ajuda da resolução dos conflitos, né. Então aqui também nós temos mais um pouquinho sobre a orientação escolar. Então, ela tem a função de contribuir para a formação contínua também dos profissionais de educação, né, professores e profissionais de educação, e deve promover e estimular o docente para que ele pratique a formação continuada. Então, nós vemos nos nossos dias atuais a importância da formação continuada, né? De você estar sempre atualizado, né? Conhecer novos meios, novos métodos e práticas de ensino, né? Também se abranger, né? Ter um conhecimento mais abrangente para poder transferir aos alunos, né, uma educação de qualidade. Então, uma formação continuada oferecida pela escola, né, para que possa ser evolutiva, incentivando os próprios colegas de maneira que transformem a escola em um lugar de direitos e formação humana. Então, sabemos que a escola tem seus lugares de direito também e formação humana, né, para formar cada indivíduo, né, cada cidadão. Então, a formação continuada é assegurada pelo currículo, né? No currículo tem o segurado da formação continuada, né? E se tornou indispensável na carreira profissional do educador. É indispensável ter uma formação continuada, fez graduação, continua estudando, faz pós, faz especializações, né? Quanto mais conhecimento a gente tem pra gente, né? Melhor para a nossa carreira profissional, né? Até para a vida pessoal também. Então, garantindo diversas maneiras de atualizações e práticas de ensino, no que não se restringe apenas a professores, mas a todos os que participam, né, deste processo de formação. Então, não restringe somente os professores, orientadores, todas as pessoas dentro de uma comunidade educacional, né, dentro de uma escola, né, no caso, de um ambiente escolar, podem fazer, sim, a formação continuada. Então, aqui nós temos um pouquinho também sobre formação à distância, né? A formação por educação à distância, no caso, o EAD, né? Deve proporcionar ao docente qualidade de ensino e garantias de aprendizagem. Então, assim como na modalidade presencial. Então, as faculdades à distância, né, as graduações à distância, elas devem ter uma qualidade de ensino que seja reconhecida também, né, e deve oportunizar a garantia de aprendizagem, assim como se fosse de você estudar numa faculdade presencial. Tem que ter a mesma qualidade de ensino. Então, ela facilita a disseminação do conhecimento, né, porque em curtas distâncias. Então, eu estou morando numa cidade, eu moro, digamos, na cidade de Curitiba e estou viajando, eu posso continuar meus estudos em outra cidade. Então, ela facilita a disseminação do conhecimento, né? Uma vez que as pessoas de diferentes lugares podem ter acesso à educação. Então, citamos assim.
possibilita mobilidade de horários de estudos. Então, as aulas são gravadas no meu ambiente, né? No meu ambiente AVA, né? Ambiente virtual, né? São gravadas, eu posso assistir o horário que eu melhor me adequar à minha rotina diária, né? Então, isso possibilita a mobilidade de horários, né, de estudos, facilita, né, horários dos nossos estudos. Aqui nós temos os princípios sociopolíticos, né, exigem por parte do diretor. Então, o que os princípios sociopolíticos exigem? Compromisso no sentido de não descuidar da formação para a cidadania. Então, temos que ter esse compromisso. Clareza de que a escola e sua organização estão inseridas em um contexto social amplo e que seus atores sofram e emancem influências da e para a sociedade civil e política que fazem parte. Então, a escola tem que ter sua organização, né? Deve estar inserida dentro de um contexto social, né? E deve ter sua organização. Compreensão de que na prática da gestão escolar está embicada a concepção de educação, de homem, de ensino, aprendizagem e para que todo tipo de sociedade a proposta pedagógica de sua escola está comprometida. Então tem que ter uma compreensão, né, da prática por parte da gestão escolar. Cabe ao diretor refletir com a equipe pedagógica, administrativa, docente e discente sobre questões do cotidiano. Então, não cabe somente ao diretor, essa não é uma função somente do diretor. Ela vai ter que decidir, né, relacionar os contextos do cotidiano, do dia a dia e decidir juntamente com sua equipe pedagógica, com professores, com docentes, né, no caso, a equipe administrativa, enfim, todos os membros da escola, muitas vezes até os alunos, né, participam de reuniões, né, e participam de decisões. Os princípios da gestão escolar, né, são 7 pilares de gestão educacional, né, ou seja, gestão pedagógica da escola, gestão administrativa da escola, gestão financeira da escola, gestão de recursos humanos da escola, gestão da comunicação da escola, gestão em tempo e qualidade de ensino e também temos o controle acadêmico escolar. Então, eu vou falar brevemente para vocês um pouquinho sobre cada uma, né? Na gestão pedagógica, é o mais importante de todos, né? Ele deve ser prioridade máxima na instituição, uma vez que ela é direta e intimamente ligada às atividades afim da empresa. Sendo assim, né, no caso a gestão pedagógica está relacionada a elementos de máxima relevância, como é o caso gestão pedagógica, planejar e organizar o sistema educacional, gerir os recursos humanos, melhorar as práticas educacionais, aprimorar as metodologias de ensino, elaborar e implementar os projetos pedagógicos, definir metas e organizar a relação entre o ensino e a aprendizagem. Na gestão administrativa, né, o principal objetivo é gerenciar os recursos materiais, físicos e financeiros, né, dentro da escola. Então, para garantir, né, que a atuação seja exemplar, deve-se manter um estado de constante atenção às normas e às leis educacionais. Então, tem que estar atento tudo dentro das leis e das normas educacionais. Prezar, né, pelas manutenções dos bens da escola, né. Ter atenção com as atividades rotineiras, no caso da secretaria e outras áreas diversas, e operações pertinentes, e da forma que ensejar um bom trabalho do corpo docente. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre a gestão financeira. No caso, a gestão financeira, a funcionalidade da gestão financeira escolar consiste em gerir os resultados financeiros. Então, fica sobre sua alçada, por exemplo, realizar um levantamento de todas as receitas e despesas, definir o resultado dos recursos, fazer a distribuição própria do dinheiro de acordo com o que pede cada atividade ou cada setor, né? Gestão de recursos humanos, então, a gestão do RH envolve lidar todo o corpo docente e o corpo discente também, bem como os pais e os funcionários. Então, ele deve prezar por uma boa relação
com todo o conjunto, né, das pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente aos processos da instituição. O foco deve ser a majoridade e o engajamento e a motivação de todos os colaboradores. Então, deve-se ter motivação para que eles assim consigam desenvolver melhor, né, suas atividades e suas habilidades dentro do espaço escolar. Gestão da comunicação da escola. Então, a gestão de recursos humanos e a comunicação, elas estão praticamente conectadas uma com a outra, né? Mas, no caso, é a última, né? A de comunicação diz respeito somente à comunicação realizada inteiramente dentro da instituição. Então, ela trata também da comunicação, né, que é feita além da escola, né, ou seja, com a comunidade exterior, né, ou o público de fora da escola. Gestão em tempo e qualidade de ensino. Então, aqui temos o ato, né, de estimular e proporcionar a todos os setores, né, todos os setores da escola, para que eles tenham condição para melhorar, né, garantir uma melhor produtividade. Também fazer com que esses procedimentos, no caso, esses procedimentos internos, apresentem um alto nível de excelência. Então, garantir, né, deve-se organizar, né, coordenar o trabalho para garantir que a equipe tenha um bom desempenho, né, e com isso reduza, né, a ineficiência dentro da escola. E o controle acadêmico escolar, né, no caso, ele referencia aos alunos, né? Faz referência à gestão dos alunos. Ele engloba também a questão da gestão das matrículas dos alunos, né? Da documentação dos alunos, transparência e remanejamento de alunos, turmas, no caso dos alunos, né? Gestão dos diários dos professores, das notas dos alunos, né? Gestão da frequência também dos alunos e da carga horária, e também os conteúdos ministrados pelos professores. Então, esses seriam um pouquinho, né, dos princípios. Então, a escola requer do diretor a clareza que cabe à equipe diretiva e pedagógica atuar no sentido de criar condições necessárias ou meios adequados e recursos didáticos para que se realizem as atividades e a mediação do conteúdo aos alunos. Então, no caso ali, quando nós temos um diretor competente que procura gerir de maneira adequada, compromissada com a sua equipe, né, ele vai dar prioridade aos fins educacionais, né, escolares, no que se refere aos aspectos pedagógicos, né, em detrimento dos meios, dos aspectos físicos. Então, geralmente, o diretor, né, na sua rotina diária, enfrenta o dilema, né? Como educador, né, ele se identifica com os alunos, professores e pais. Vê as reivindicações, o que estão pedindo, né, o que estão reivindicando dentro da instituição de ensino. E ele, como supervisor responsável pela escola, né, por gerir uma escola, ele tem que cumprir as normas legais, né? As normas, as leis dentro da escola. Então, ele entra nesse dilema. Qual que ele vai fazer? Como diretor, né? Como fins educativos pedagógicos, ele tem que se identificar com os alunos, com professores e atender a solicitação que está sendo reivindicada naquele momento para ele. E como supervisor responsável da escola, ele tem que cumprir, no caso, essas determinações legais. Então, aqui nós temos algumas comparações entre o diretor educador e o diretor gestor. Diretor educador busca atingir os objetivos educacionais às escolas. Diretor gestor precisa cumprir as determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino. Diretor educador envolvido com os problemas pedagógicos, a escola tem pouco tempo para se dedicar ao trabalho burocrático. Diretor gestor dedica grande parte de seu tempo ao atendimento de formalidades burocráticas. Diretor educador. Professores, profissionais da educação e alunos reivindicam medidas para promover a qualidade de ensino.
Diretor-gestor: o Estado não satisfaz as reivindicações e, diante disto, o diretor deve responder pelo cumprimento de leis e regulamentos. Diretor-educador: como educador, identifica-se com os objetivos da escola e se sente compelido a atendê-los. Diretor-gestor: como gerente, sente sobre si o peso de construir-se como responsável maior pelo cumprimento da lei e da ordem na escola. Diretor-educador: sente-se imponente diante dos problemas frustrados à sua utopia e devem ser realizados aos objetivos pedagógicos. Diretor-gestor: o diretor assume o papel de preposto do Estado, com a incumbência de zelar por seus interesses. Então aqui a diferença, do diretor educador, ele volta mais para fins, educacionais na escola. Dentro da escola, ele não se envolve tanto com o trabalho burocrático, ele está mais relacionado aos objetivos, da escola, e procura atender as solicitações. E o diretor-gestor, ele trabalha mais nas formalidades burocráticas, Tem que seguir leis, tem que cumprir regulamentos. Então, essa é a diferença de um para outro. As práticas de gestão exigem de toda a equipe, em especial a direção da escola, espírito de liderança, capacidade de dialogar e construir consensos, e de coordenar o processo de decisões e realização do trabalho pedagógico. Além de postura firme, é autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para utilizações de decisões. Então, aqui nós temos, o papel, as práticas de gestão, quais são elas, o que elas exigem, Então, prática de gestão pedagógica. A gestão pedagógica é a base estrutural da instituição de ensino. Então, ela é responsável, por gerir a parte educativa e estabelecer as diretrizes do ensino, metas a serem atingidas e os conteúdos das grades curriculares. Ao trabalhar, no caso, na construção de uma educação continuada, o gestor trará a inovações adequada à maneira de ensinar e à missão da instituição. Então, ele vai dar uma educação continuada, Ele vai trazer inovações, novas maneiras de se adequar ao modo de ensinar. Então, você está aprendendo um conteúdo específico ali de matemática, o gestor vai possibilitar uma construção de um conhecimento diferenciado ao professor, Ele vai ensinar outros modos de ensinar o mesmo conteúdo em outras técnicas. Então, ensinar é missão da instituição. É função da área pedagógica acompanhar o desempenho estudantil e dos professores. Então, ele tem que acompanhar se o professor está trabalhando de maneira adequada, como está o seu desempenho dentro de uma sala de aula. Organizar a proposta pedagógica, o PPP, temos que organizar a ser seguida, tem que seguir, o PPP dentro de cada escola. Treinar o corpo docente mediante o modelo de educação traçado. Então, cada escola, uma escola da área rural vai trabalhar de uma maneira, uma da área urbana de outra maneira. Então, cada uma tem que seguir, o seu modo de trabalhar diante dos alunos, da sua comunidade escolar. Motivar o aluno em aprender a valorizar o corpo docente. Aí estamos citando um pouco também da valorização, do profissional, Reconhecer o trabalho, reconhecer tanto na maneira pessoal, na maneira de valorizar o professor, quanto na maneira financeira também, incentivando-os a manter a qualidade das aulas, garantindo que eles preparem aos seus alunos uma aula de qualidade, O diretor é o principal responsável e incentivador da gestão pedagógica e deve ter auxílio do coordenador pedagógico para difundir uma nova metodologia de ensino para todo o corpo docente. Aqui nós temos um pouquinho também sobre a gestão administrativa, A gestão administrativa deve ser comprometida com os custos do processo educacional, que garanta o uso correto dos recursos físicos e financeiros da instituição. Ela necessita um aperfeiçoamento dos serviços da secretaria escolar. Então, ela aperfeiçoa esses serviços, A manutenção do patrimônio e o controle das finanças. É preciso contar
com relatórios sobre a adimplência dos alunos e estratégias econômicas e administrativas ligadas ao planejamento pedagógico. Então, o gestor é responsável por alinhar os diversos setores de maneira que eles interajam entre si. Então, todos os setores, né, têm que interagir, têm que se interligar, estabelecendo metas e criando mecanismos de participação com a situação da instituição. As informações devem ser distribuídas por todas as equipes internas. Então, toda a equipe tem que ter contato com essas informações e tem que estar informados, para que todos os colaboradores possam visualizar os objetivos e metas além de cumprimento delas. Então, todos têm que ter conhecimento, né? Surgiu uma meta, todos têm que ter o conhecimento, né? Saber os objetivos dessa meta e cumprir as metas da maneira adequada. Gestão financeira. É responsável pelos orçamentos da instituição, observando atentamente os gastos, as oportunidades de melhoria e analisando recursos e investimentos. É um sistema financeiro bem organizado, permite que nós possamos tomar essas decisões no momento certo, né? A maneira como nós agirmos, né? No caso agora também com o coronavírus, né, teve que ser adotado novas medidas, então a gestão financeira entrou, né, para atender essas medidas, né, para garantir, né, que todas as áreas funcionem de maneira adequada. A gestão financeira de uma instituição de ensino possibilita o controle das contas a pagar e a receber, né? Então, através da gestão financeira, nós vamos ver o que nós temos em débito, o que nós temos a receber, e da inadimplência dos alunos, evitando situações mais graves. Ela deve andar junta com a gestão administrativa e o plano pedagógico, proporcionando uma situação confortável para a instituição de ensino. Gestão de eficiência. É responsável por tornar os procedimentos menos burocráticos e mais efetivos. Isso é feito pelo planejamento e controle de atividades desenvolvidas dentro da instituição. Então, todos os setores são agentes de melhoria, mas a função do diretor e do coordenador delegar e dar prioridades às tarefas. Então, quem vai priorizar uma tarefa, qual tarefa é mais importante que a outra, é o diretor, né, e o coordenador. Então, essas são as funções dele, né, de proporcionar essas melhorias. Então, prioridade às tarefas que devem ser executadas, como, por exemplo, propor mudanças que diminuam o tempo de espera para efetuar matrículas. Então, quais medidas nós vamos tomar? Ou quais as medidas vão ser tomadas, né? Então, são eles que têm que proporcionar essas medidas. Então, aqui foi um pouquinho do que eu já tinha falado para vocês, né? Antes, voltando nessas 4 gestões que eu achei bem interessante retomar, né, e falar um pouquinho mais sobre elas. Aqui nós temos como aplicar a gestão escolar. Então, planejamento. É necessário planejar com antecedência para evitar surpresas desagradáveis. É indispensáveis listar todas as mudanças que serão realizadas, criar um cronograma de adaptação, evitando que uma alteração brusca na rotina dos alunos e corpo docente passe a ter influências negativas. Então, tudo tem que ser feito, né, dentro de um planejamento, que deve ser feito com antecedência, junto com a equipe, né, com a equipe da escola, né, para evitar, né, alterações na rotina dos alunos. Então, o recreio vai ser tal horário, vai ser 10 horas da manhã, a rotina que eles têm é que o recreio é esse horário, então não pode ser feito alterações muito bruscas, né, tem que ser tudo avisado com antecedência, né. Atenção às mudanças. Estamos, então, passando por um momento delicado, né, devido ao Covid-19, onde estamos passando por várias mudanças, principalmente dentro da educação. Nisso, o gestor deve estar atento às necessidades que venham a surgir, reaberto algumas alterações. Alterações precisam ser feitas, no caso, dentro de uma sala de aula, onde a capacidade era para 25 alunos, tem que ser reduzida, tem que ser no mínimo 12 alunos. Então, foi necessário essas alterações, né, diante do contexto que nós estamos vivendo, né.
Então, isso auxilia na evolução do ambiente escolar e na melhora dos resultados dos alunos, bem como de toda a escola, né? E estão preparados, sim, eles vão estar preparados para os novos desafios. Então, para a retomada das aulas, né, foi estipulado algumas adequações, né? Vemos também ali no Plancom, né, do plano de retomada das aulas, que eu falei para vocês, vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre ele. Foi feito um plano, o Plancom e do estadual, que foi feito pelo governo do estado, né, para poder retomar as aulas. Foram necessários fazer algumas alterações. Então, fiquem atentos às mudanças. Treinamento e capacitação. Uma das principais dificuldades de inserir uma mudança no modo de gestão de uma instituição de ensino é a resistência do corpo docente. Muitas das vezes professores ou profissionais que desenvolvem atividades, né, de apoio para a organização. Então, muitas vezes os professores resistem a essas mudanças. Então, é necessário demonstrar à equipe o valor agregado por uma mudança. Então, deve-se explicar o porquê da mudança, né? Isso pode ser conquistado por meio de treinamentos. Então, que nem agora nós precisamos alterar a maneira das aulas, que eram presenciais, pela modalidade online. Tem que ter capacitações, muitos professores não estavam preparados a essas mudanças. Muitos não têm muito acesso à tecnologia, não possuem computador, não possuem celular com câmera para gravar suas aulas online, não possuem os equipamentos adequados, né? Então, treinamentos, capacitações, palestras, cursos, eventos voltados, no caso, para a área da educação ou para o que for necessário, né, para o momento. Então, treinamento a respeito das aulas, no caso, como dar aulas online, quais equipamentos utilizar, né? Então, é o treinamento, né, adequando ao momento que estamos passando, né? Ali temos também a descentralização da gestão, né, que não deve ser tomado para si toda a responsabilidade. Então, aconteceu algo, eu não devo me responsabilizar por tudo. Mas eu sou responsável por gerir uma escola. Não pode. Desde o conteúdo pedagógico, né, ou qualquer outro conteúdo da instituição, até mesmo uma reforma no ambiente escolar, né, não pode tomar para si a responsabilidade. O ideal é dividir a responsabilidade, né, e delegar decisões simples a outros colaboradores, realizando a descentralização da gestão. Então, vai ser feita uma reforma na escola, eu não posso me sobrecarregar e ficar responsável por tudo. Eu vou dividir, né? Vou delegar, né, aos colaboradores uma tarefa para cada colaborador. Assim, eu não me sinto sobrecarregado, né? E não tomo tudo para mim, né? Não tomo toda a responsabilidade para mim. Então, essa ação facilita o melhor gerenciamento dos recursos e permite que o gestor demande o maior tempo para atividades estratégicas. A ação educacional, para ser de qualidade, deve ter o comprometimento e a participação efetiva de todos os membros da escola. Então, aí nós vemos a importância, né, de uma equipe onde todos os membros participam, né, colocam sua opinião, apoiam, trabalham unido, né, formando assim uma equipe de gestão, um compromisso coletivo. Compromisso coletivo, responsabilidade coletiva, né? Sempre digo, num ambiente onde a gente procura se dar bem, respeitar a opinião do próximo, respeitar o ambiente do próximo, né? Onde a gente trabalha na base do respeito, as coisas fluem, né? As coisas acontecem. E aqui, no caso, acontecem pro bem coletivo, né? Pro bem coletivo dos alunos. Então, onde todos fazem parte do processo democrático na tomada de decisões coletivas junto com o diretor escolar. Então, o diretor escolar ele vai gerir, no caso, a sua equipe e deixar aberto para todos os membros da escola, né? Seja alunos, comunidades escolar, pais de alunos, pessoal da direção, pessoal da limpeza, pessoal da merenda, da cozinha, professores, orientadores escolares, orientadores pedagógicos. Então, todos devem ter parte, né, ter esse compromisso coletivo, deve ser uma união, né, junto com o diretor da escola.
Utilização de software na gestão escolar. Então, aí nós vamos ver um pouquinho sobre a importância, né, dos softwares. Então, os softwares têm tornado o trabalho educacional mais integrado dentro dos todos os setores, tanto administrativo, né, na parte administrativa da escola, financeiro e pessoal. A utilização desses softwares trazem muitos benefícios, tanto para gestores e diretores. Entre os benefícios, né, nós destacamos alguns. Possibilidade de acompanhar os custos e recursos materiais. Podemos acompanhar quais os custos que nós temos, quais recursos materiais que entraram para a gente utilizar. Visão geral da adimplência e inadimplência. Podemos ter uma visão mais ampla, né? Descentralização dos contratos de fornecedores e alunos. Podemos ter acesso, né, aos contratos, tanto de alunos quanto de fornecedores. Melhora na capacitação e retenção dos alunos, por meio de análises como desempenho estudantil e adaptação do plano de aula. Profissionalização de processos institucionais. Então, aqui são alguns benefícios. A escola e a família. Aproximar os pais do trabalho pedagógico é um dever dos gestores. Então, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As escolas têm a obrigação de se articular com famílias e os pais. Têm direitos a ter ciência no processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, a escola tem o direito, né, de acompanhar quais conteúdos estão sendo trabalhados, acompanhar todo o processo pedagógico, toda a pedagogia que a professora está adotando, né? Todo o conteúdo que está sendo transferido ao aluno, os pais têm o direito. Também devem participar, né, das reuniões dos escolares, tanto as definições também das propostas educacionais, eles devem participar. A escola tem obrigação de prestar contas do seu trabalho. Então, deve estar aberto para atender os pais, né? Se os pais têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, a um contexto que está acontecendo na escola, ela tem a obrigação, né, de atender e prestar conta aos pais. Explicar o que faz e de que maneira que faz, né? E de que maneira que conduz a aprendizagem das crianças. Também criar mecanismos, meios, né, para que a família acompanhe a vida escolar dos filhos. No caso, agora com as aulas online, os pais estão mais presentes, né, na vida escolar das crianças, né, porque os conteúdos estão sendo realizados, atividades em casa, então os pais estão mais presentes, né. Quando o assunto é aprendizagem, o papel da escola é ensinar e dos pais acompanhar e fazer sugestões. Então, a escola está ensinando determinado conteúdo, os pais estão acompanhando o conteúdo que está sendo transferido aos seus filhos. Se acharem que devem fazer algumas sugestões, algumas abreviações, podem sugerir, né? Então, seu tema é comportamento. Ao perceber que existem problemas pessoais que refletem atitudes que atrapalham o desempenho em sala de aula, os pais devem ser chamados e ouvidos. Então, está acontecendo algo com o aluno que está atrapalhando na sua disciplina, no seu contexto escolar. Então, alguma atitude que está acontecendo em casa, algum acontecimento que está atrapalhando o desempenho do aluno. Então, os pais vão ser chamados na escola, né? E devem ouvir também, além da opinião, né, do relato do aluno, devem ser também ouvidos os pais. As soluções devem ser construídas em conjunto entre a escola e pais, sem julgamentos ou atribuições de culpa. Está acontecendo determinado problema em casa, os pais vão ser chamados na escola, a escola não vai julgar e nem vai atribuir culpa. A culpa é da mãe, a culpa é do pai. Não, eles vão juntos tentar buscar meios, né, buscar soluções para solucionar, né, para resolver o problema.
com o intuito de indicar caminhos para a participação mais efetiva das famílias, o projeto Educar para Crescer, iniciativa da Editora Abril e da Universidade Anhembi Morumbi, vai lançar a partir de 26 de agosto o Guia de Educação da Família, que será encartelado em diversas publicações da editora e do folheto Acompanhe a Vida Escolar de Seus Filhos, do Ministério da Educação. Então, esse guia traz orientações de como os pais podem trabalhar juntamente com a escola. Então, entre as dicas estão ler para as crianças ou pedir para que elas leiam para vocês. Então, está facilitando a interação entre pais e filhos e o convívio social. Conversar sempre com eles sobre o assunto da escola, perguntar, relatar o que está acontecendo, o que estão aprendendo dentro da escola, acompanhar as lições de casa e mostrar interesse pelos conteúdos estudados. Então, acompanhar a vida escolar do seu filho, e ver o que ele está aprendendo na escola. Verificar se o material escolar está completo e em ordem. Muitas vezes o aluno deixa de fazer a atividade por não ter o material escolar, por não estar completo. Zelar pelo cumprimento das regras da escola. A escola tem as regras que tem que ser dita de uniforme. Procure ir de uniforme, procure respeitar o ambiente escolar e as regras da escola. Participar das reuniões sempre que convocados. Aí está a importância dos pais com a família, As reuniões escolares, muitas são reuniões entre pais e escola, onde são relatados os problemas que os alunos têm, as relações das dificuldades entre sala de aula. Conversar com os professores, estar ciente de como vai o desenvolvimento, o desempenho do aluno dentro da sala de aula. Então aqui nós temos algumas dicas, das reuniões, Vou fazer uma reunião em sala de aula, como deve ser o acolhimento dos pais dentro da escola. Então, apresentar a escola e os funcionários da escola. Numa reunião, vamos apresentar as salas de aula, mostrar onde fica o refeitório, É uma maneira de você receber e integrar a família na escola, Vamos fazer a reunião, vamos iniciar apresentando os funcionários. A professora de artes, professora de educação física, professora de sala de aula, essa é a monitora de educação especial, as pessoas que fazem a merenda, quem cuida da limpeza, o orientador, o gestor. Então, procurar, integrar, os pais junto com a escola. Assegurar a participação do projeto político-pedagógico, hora de expor o currículo e os projetos. Então, deixar os pais cientes, da importância da participação no projeto político-pedagógico. Fazer uma entrevista com os pais e os alunos, conhecendo para quem se trabalha. Então, se deve conhecer, o pai do meu aluno, vou conhecer um pouco mais sobre ele, Conhecendo, o contexto que nós estamos inserido, Reunião de pais. Então, ter uma pauta focada no processo de ensino, eficaz para informar sobre a aprendizagem. Então, focar, uma pauta, uma parte da reunião, específica ao processo de aprendizagem. Então, ensinar que maneira que vai ser a aprendizagem. Marcar encontros em horários adequados para os pais, respeito aos que trabalham fora. Então, as reuniões, procurar fazer reuniões 7 horas da noite, em horários de turnos que os pais não trabalhem, Muitos pais, às vezes, trabalham em firmas, em indústrias e acabam trabalhando de noite, mas procurar tentar interagir com os pais nesses encontros, Marcar em horários adequados. Você não vai fazer uma reunião, marcar para 2 horas da tarde. Muitos pais estão no horário de serviço, vai ser complicado para eles irem. Então, procure facilitar os horários, dando ressalva para os pais que trabalham fora de casa. Comunicação. Então, procure dar visibilidade à produção dos alunos, os procedimentos para valorizarem a aprendizagem. Então, informe o pai, o que os alunos estão aprendendo. O aluno fez um desenho, mostre para os pais, tenha comunicação, informe como que está sendo a produção dos alunos. Informar a comunidade sobre o andamento da escola. Demonstrar o respeito e a transparência. Então, aqui nós fizemos um exemplo, Fizemos uma rifa, ser transparente, mostrar o valor que foi vendido, o valor que foi entrado, os gastos que estamos tendo na escola,
É uma maneira de se demonstrar respeito, né, ao ambiente que você está inserido. Organização de pais. Constituir a Associação de Pais e Mestres, APM. É uma forte aliada para fazer uma boa escola. Muitos, né, são APP também, né, no caso. Eles fazem parte, os pais fazem parte, né, do conjunto com a escola da APP, né, Associação, né, dos pais, né, e professores. Então, constitui uma associação de pais e mestres, APM, que é uma boa maneira dos pais estarem por dentro dos acontecimentos da escola, né. Incentivar a participação no conselho escolar, o fórum ideal para reunir rumos. Então, participem dos conselhos escolar, né? Interajam, estejam integrados junto com a escola, né? Então, a importância de incentivar a participação dos pais. O convívio social. Então, disponibilizar espaços para a realização de eventos. No caso aqui também um local público para uso da comunidade. Também criar uma escola de pais com palestras e debates, informações que ajudam a educar. Então, restabelecer o vínculo, né, do convívio social entre os pais. Muitos pais têm alunos na mesma sala, não se conhecem, né, devido ao dia a dia, né, a rotina do dia a dia, né, muitos não têm tempo de ter essa comunicação, né. Então, crie palestras, debates, né, onde os pais procurem se conhecer, ter um convívio social, né, visitar a família dos alunos em casa, ampliar o olhar sobre a comunidade. Então, procure, né, ter mais contato com a família dos alunos, conhecer aonde eles moram, com quem eles moram, quais são as suas rotinas, né, em que comunidade vivem, promover festas e comemorações. Forma descontraída de estreitar o vínculo. Então, agora, no tempo que nós estamos passando, não pode ser realizado, mas que nem nas escolas aqui do nosso município é realizado festas juninas. Então, estreita o vínculo, né, o convívio social entre alunos, entre escola e comunidade, né. Então, vimos um pouquinho sobre a gestão escolar, né. Sabemos que, então, o papel do gestor é estar presente, né, atuar de maneira ativa ouvindo a comunidade, os alunos, os pais ou responsáveis pelos alunos também, ouvindo os professores, ouvindo os colaboradores, né, de modo que atenda e descubra como a melhor maneira de solucionar os problemas que afetam, no caso, os alunos, a escola ou os professores, e também garantir uma boa qualidade de ensino. Então, o gestor deve ter uma liderança na gestão, né, deve essa liderança estar associado à consciência da responsabilidade social, e também a gestão é democrática e participativa. Também há uma oportunidade de desenvolver essas características nos mais diversos, né, agentes. Então, essa é um pouquinho sobre a gestão escolar, né? Então, seria esse que eu teria para passar para vocês na nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa noite.